Fala galera, beleza pessoal? Tudo tranquilo? Estamos iniciando o nosso 38º vídeo do curso completo de matemática básica e neste vídeo vamos estar falando sobre sistemas de numeração, tá bom? Vem comigo, olha só. O primeiro sistema de numeração que nós iremos estudar é o sistema de numeração de base 10, porque a gente faz o uso destes 10 algarismos para formar todos os números que utilizamos no dia a dia, tá bom? É também conhecido como sistema decimal. Uma das primeiras observações que eu faço com relação a esse sistema decimal é o seguinte. Repare que aqui nós temos essa vírgula, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ela está dividindo em duas partes a nossa classe numérica na base decimal, que é a parte inteira, que fica à esquerda, e a parte decimal, que fica à direita, ok? Então aqui, ó, é a parte inteira. Exemplo, se eu tiver esse número, ó, 4,2. Aqui esse 4 fica do lado esquerdo, que representa a parte inteira da vírgula, né? E a parte da direita da vírgula fica a parte decimal. Só para que você tenha uma noção do que nós estamos falando. Olha só agora. Outra coisa que é importante vocês entenderem é o seguinte. Que bilhões, milhões, milhares, unidades, que é essa parte inteira e também da parte decimal, tudo isso que está nessa faixa azul, nós damos o nome de classe. Ok? E aqui embaixo nós temos, por exemplo, na classe das unidades. A classe das unidades ela é dividida em três partes. Em unidade, dezena e centena. A classe dos milhares ela é dividida também em três partes. E assim vai. Essas partes aqui, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim vai. Nós damos o nome disso de ordens. Tá? Então, nós temos as classes e nós temos as ordens, ok? Agora, o que te lembra, por exemplo, unidade? Te lembra o número 1. O que te lembra esse nome dezena? Não vem à sua mente o número 10? Centena. Vem à sua mente o 100. Unidade de milhar. Seguindo a mesma lógica, 1000, dezena de milhar, 10.000, centena de milhar, 100.000 e assim sucessivamente, ok? A direita da vírgula, pessoal, é a mesma coisa. Por exemplo, décimos. O que te lembra esse nome aí, décimos, ou 1/10? Te lembra 0,1. O que te lembra o 1/100? 0,01. E 1 milésimo? 0,001. E assim também segue infinitamente. Tá ok? Vamos supor que eu tenha o seguinte número, ó. Eu tenho aqui, ó, o 2.433. Como é que eu posso representar esse número em parcelas? Eu posso fazer o seguinte. Quanto que é o 2 vezes o 1000? Vai dar exatamente 2.000. Quanto que é 4 vezes 100? Vai dar 400. Quanto que é 3 vezes o 10? Vai dar 30. E quanto que é 3 vezes 1? Dá 3. Se você fizer essa soma aqui, ó, você vai encontrar exatamente o 2.433. Outro exemplo, se eu tiver 654.321. Representando em parcelas, como que ficaria? Quanto que é 6 vezes 100.000? Aqui fica 600.000. Mais,
Quanto que é 5 vezes 10 mil? Aqui vai dar 50 mil. Quanto que é 4 vezes o 1000? Fazendo esse cálculo, dá 4 mil. Mais 3 vezes o 100, dá 300. 2 vezes o 10, aqui vai dar 20. Mais o 1 vezes o 1, vai dar 1. Mesma coisa, se você fizer a soma de todas essas partes, você vai encontrar exatamente 654.321. Só mais um exemplo aqui, agora usando a vírgula. Se eu tiver o 13,256, como é que eu posso fazer isso em soma de parcelas aqui, como usamos nos dois exemplos anteriores? Fica, quanto que é 1 vezes 10? Aqui você encontra 10. Mais, quanto que é 3 vezes o 1? Aqui fica 3. Mais, quanto que é 2 vezes 0,1? Você vai encontrar aqui 0,2. Quanto que é 5 vezes 0,01? Aqui então fica 0,05. E o outro 0,006. Se você também fizer toda essa soma, você vai encontrar este número decimal aqui. Pessoal, eu estou comentando essa parte aqui para vocês pensando no seguinte. Imagina que eu tenho aqui esse exemplo, ó. 2 unidades de milhar, 12 centenas, 15 dezenas e 5 unidades. Aqui eu faço duas perguntas a você. Que número é representado por essas informações que eu coloquei aí? E segundo, de qual é a outra maneira que eu posso reescrever essas informações que eu coloquei? Como que você vai fazer isso? Veja só. Se eu tenho 2 unidades de milhar, o que seria 2 unidades de milhar? É 2 vezes o 1000. Concorda comigo? Então aqui fica 2000. O que é 12 centenas? 12 centenas é 12 vezes o 100, que no caso é 1.200. O que é 15 dezenas? É 15 vezes o 10, que no caso aqui vai dar 150. E o que é 5 unidades? É 5 vezes 1, que dá 5. Fazendo essa soma vai dar o seguinte. Aqui fica 5, 5, 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 3. Então, o número formado com essas informações que eu passei para vocês de vermelho é o número 3.355. E que ele pode ser também escrito de que forma? Olha só, a gente pode falar que ele é formado por 3 unidades de milhar, 3 centenas, 5 dezenas e 5 unidades. Então, o número que está sendo representado aqui, ó, ele também pode ser reescrito desta forma: 3 unidades de milhar, 3 centenas, 5 dezenas e 5 unidades. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos agora estudar outros sistemas de numeração, conhecido como sistema de numeração binário, ou também sistema de base 2. Pessoal, esse sistema binário nada mais é como a forma como os computadores pensam.
Hoje você pode usufruir de celulares, de baixar vários aplicativos, televisão e uma série de equipamentos eletrônicos, equipamentos da informática, graças a esse sistema de numeração binário, sistema de numeração de base 2, onde eles apenas reconhecem o 0 e o 1. Quando você pega, por exemplo, uma calculadora e digita lá na calculadora o número 26, você na tela está vendo o número 26, mas lá na memória da calculadora ele está vendo o número 11010, que é a forma binária de se representar esse 26. Esse 26 aqui, ó, ele está na base 10, que é no nosso sistema de numeração decimal. Só que os computadores, os meios eletrônicos, eles pegam esse número e converte ele só que na base 2, né? Que é o chamado sistema binário. E o que nós vamos aprender aqui agora é como que você converte um número que está na base 10 para a base 2 e também vice-versa. Como é que você pega um número que está na base 2 e transforma ele para a base 10? Vamos lá. Primeiramente, vamos transformar um número que está na base 10 para a base 2. Então, vai ficar o seguinte. Nós temos como primeiro exemplo o 45, que é um número que está no nosso sistema de numeração decimal. Ou seja, então ele está na base 10. Como que a gente pode reescrever o número 45 no sistema binário? Ou seja, um sistema de base 2. Você vai fazer o seguinte. Você pega o número 45 e faz sucessivas divisões por 2, já que nós queremos transformar ele para a base 2. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Dividir ele por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 45? Ele vai caber 22 vezes, porque 2 vezes 22 vai dar quanto aqui? Vai dar 44. E 45 menos 44, aqui sobra 1. Aí o que você faz? Pega esse resultado que está aqui, que é 22, e divide por 2 também. Faz o mesmo processo. Quantas vezes o 2 cabe no 22? Aqui vai caber 11 vezes. Não é verdade? 2 vezes 11, aqui vai dar 22. E 22 menos 22 é 0. Faz o mesmo procedimento com esse 11 aqui, ó. Divide por 2 também. Quanto que é 11 dividido por 2? Vai caber 5 vezes. 2 vezes 5, aqui vai dar 10. E 11 menos 10, sobra 1. Pega esse 5 aqui e divide por 2 de novo. Quanto que é 5 dividido por 2? Cabe 2 vezes. 2 vezes 2 dá 4. E 5 menos 4, sobra 1. Faz o mesmo processo. Pega esse 2 que está aqui, divide por 2 de novo. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 1 vezes 2 dá 2. E 2 menos 2, nada. Aí o que você faz? Você vai pegar este número que está aqui, de trás para frente, e colocar em ordem. Então, fica como? Quem é o primeiro, ó? Esse 1. Depois, o 0. Depois, o 1. Depois, tem o 1, o 0 e o 1. Então, 1, 0 e 1. Logo, o número 45, que está na base 10, transformando ele em um número de base 2, ou seja, no sistema binário, ele é representado por 101101, ok? Agora vamos descobrir o processo inverso, que é onde nós vamos pegar um número que está na base 2 e colocar ele na base 10. Então,
o nosso número lá qual que é, ó? É o 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ele está na base 2. Como colocar agora esse número na base 10? Vamos supor que você não saiba que este número é o 45. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esses números aqui, ó. 1, 0, 1, 1, 0, 1 e fazer isso aqui, ó. Então, o primeiro é 1, mais o outro é o 0, 1, o outro também é 1, o outro é o 0 e o outro é 1. Como nós queremos esses números, eles estão na base 2, então você vai multiplicar aqui todos eles por 2, já que ele está na base 2. Aí, de trás para frente, presta atenção, deixa aqui até chegar nesse, você vai colocar no expoente do 2 a partir do 0. Então, você vai colocar aqui, ó. Então, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Então, no expoente do 2, começando do 0 de trás para frente, você vai colocar ele na ordem crescente. Como é que vai ficar isso aqui? Preste atenção, vou fazer essa divisão aqui e vou fazer aqui em cima, tá? Então, continuando a questão ali em cima, vai ficar... Aqui, ó, é 1 vezes 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, cujo resultado vai dar 32. Mais, aqui, ó, 0 vezes qualquer coisa vai dar quanto? Vai dar 0. Então, isso aqui tá dando 0. Aqui também vai dar 0, ó. Então, vamos fazer só esses onde aparece o número 1. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que no caso aqui vai dar 8. Aqui, 2 ao quadrado dá 4. E o último lá, ó, 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. E 1 vezes 1 vai dar 1. Fazendo esta soma, 32 mais 8 dá 40, 40 com 4 dá 44, 44 mais 1 vai dar exatamente o 45. A gente tira como conclusão que o número 101101 na base 2, escrito na base 10, é o número 45. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer esse outro exemplo. Olha só. Agora nós temos um número que está na base 2 e vamos descobrir ele na base 10, como esse último caso que nós fizemos. Então, como é que a gente organiza essa questão? A gente coloca 1 vezes 2 mais 1 vezes 2 mais 0 vezes 2 mais 1 vezes 2 mais 0 vezes 2 mais 1 vezes 2. E a gente coloca nos expoentes do 2, começando do 0 e de trás para frente na ordem crescente. Então, a gente coloca aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo este cálculo, nós vamos ter, onde tiver o 0, você já pode descartar, certo? Aqui, ó, 2 elevado a 5 é o 32. 2 elevado a 4 dá 16. Aqui você já viu que é 0. Se você não quiser eliminar, é só você colocar o 0. 2 ao quadrado é 4. Aqui você sabe que é 0.
E 2 elevado a 0 é 1. E 1 vezes 1 dá 1. Fazendo esta soma, 32 mais 16, aqui vai dar 48. 48 mais 4 dá 52. 52 com mais 1, você descobre que é o 53. Então, a gente tira como conclusão que esse número na base 2 é a mesma coisa que o 53 na base 10. E se eu quiser descobrir o processo inverso, assim como nós fizemos no exemplo anterior, como é que vai ficar isso aqui? Eu preciso transformar agora, então, o número 53 que está na base 10 e descobrir como é que ele fica na base 2. Então, eu faço aqui divisões sucessivas. Então, quantas vezes o 2 cabe dentro do 53? Vai caber 26 vezes. 2 vezes 26 dá 52. Subtrai aqui, sobra 1. Faço novamente a divisão por 2. Quantas vezes o 2 cabe no 26? Cabe 13 vezes. 13 vezes 2 dá 26. E 26 menos 26, 0. Novamente a divisão. Quantas vezes o 2 cabe no 13? Cabe 6 vezes. 2 vezes 6 dá 12. E 12 menos 12 sobra 1. Faço a mesma coisa aqui. Por 2. Quantas vezes o 2 cabe no 6? Cabe 3 vezes. 2 vezes 3 dá 6. E 6 menos 6, 0. Faço novamente por 2. Quantas vezes o 2 cabe no 3? Cabe uma única vez. 1 vezes 2 dá 2. E 3 menos 2 fica 1. Agora, pegando aqui de trás para frente, nós vamos formar que número? O número 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ou seja, este número aqui, na base 2, é igual ao 53 na base 10. Ok, pessoal? Deu para entender sobre o sistema de numeração binário? Vamos avançar aqui. Vamos entender um pouco sobre agora o sistema de numeração sexagesimal, ou também conhecido como de base 60. Bem tranquilo esse sistema, né? Se você tem uma hora equivale a 60 minutos. Se você tem um minuto equivale a 60 segundos. Nós podemos representar assim também, ó. Uma hora equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos, tá? A gente pode fazer essa representação de 1 hora, que equivale a 60 minutos assim, e de 1 minuto, que equivale a 60 segundos, assim. Vamos supor que eu tenho a seguinte questão. 10 horas, 35 minutos e 47 segundos. E eu queira somar com 32 horas, 29 minutos e 28 segundos. Como é que fica isso aqui? Primeiro procedimento que você vai fazer é somar normal. Quanto que é 7 mais 8? Aqui vai dar 15, eleva 1. 1 com 4 dá 5. 5 e 2 aqui dá 7. Então, aqui, por enquanto, nós temos 75 segundos. Aqui, ó, 5 mais 9 dá 14. Vai 1. 1 com 3 dá 4. 4 e 2 dá 6. Então, aqui nós temos 64 minutos. E aqui eu tenho 10 horas com mais 32 horas. Você pode também fazer direto, que é igual a 42 horas. Só que, pessoal, como nós estamos falando de um sistema de base 60,
Nós não podemos ter nenhum número aqui que seja maior do que 60. Aqui, ó, nós temos 75 segundos. Então, você concorda comigo que aqui nós podemos fazer uma separação? Podemos separar em que aqui, ó? 60 segundos e 15 segundos. Porque 60 segundos eu já sei que equivale ao quê, ó? A 1 minuto. Então, eu vou tirar 60 segundos dali e acrescentar 1 minuto aqui, ó. Então, como que isso aqui vai ficar? O que é o excedente de 60 aqui, ó? Então, aqui vai sobrar exatamente 15 segundos. Porque eu estou pegando agora os 60 segundos daqui e vou levar ele para a casa anterior, que é transformando em 1 minuto. E 64 minutos com mais 1 minuto, aqui vai ficar 65 minutos. Concorda comigo? Vamos repetir normalmente aqui esse 42. Ó, 42 horas. A mesma coisa está acontecendo aqui na casa dos minutos. Ele excedeu o número 60. Então, o que eu posso fazer? Então, aqui a gente já tem que é 15 segundos. Esses 65 minutos eu posso deixar aqui apenas 5 minutos. Aí eu transformo 60 minutos daqui em 1 hora na casa anterior. Acrescentando lá 1 hora, aqui então vai ficar como resultado 43 horas, 5 minutos e 15 segundos. Ok? Deu para entender como é que foi feito? Agora, vamos ver aqui um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho o seguinte. 70 horas menos 10 horas, 15 minutos e 10 segundos. Como é que eu posso fazer essa questão, sendo que eu não tenho uma parte lá em cima, que é dos minutos e dos segundos? Aqui você pode estar fazendo, pessoal, também uma certa transformação. O que é essa transformação? Repare o seguinte. Você concorda que se eu tenho 70 horas, eu posso tirar 1 hora daqui e transformar em 69 horas e 60 minutos? Concorda comigo que eu posso fazer essa transformação? Eu peguei 1 hora daqui e transformei em 60 minutos. Então, diminuiu 1 hora, aqui ficou com 69. E eu posso fazer o mesmo processo aqui nos minutos. Então, eu posso pegar aqui, ó, 69 horas. Ao invés de 60 minutos, eu vou diminuir 1 minuto aqui. Então, vou deixar aqui, ó, 59 minutos. E esse 1 minuto daqui eu passo por lado de cá em forma de segundos. Então, aqui eu fico com 60 segundos. Em outras palavras, eu posso reescrever aquelas 70 horas de que forma? Eu posso reescrever o seguinte, como 69 horas, 59 minutos e 60 segundos. Agora, eu quero isso menos 10 horas, 15 minutos e 10 segundos. Fazendo esta questão, vai ficar como? 60 segundos menos 10 segundos, nós vamos ter aqui 50 segundos. 59 minutos menos 15 minutos, você vai encontrar aqui 44 minutos. E 69 horas menos 10 horas, você vai encontrar aqui 59 horas. Então, essa é a resposta da questão. Beleza, pessoal? Entenderam um pouquinho aí sobre o sistema sexagesimal ou também de base 60. Vamos avançar aqui para o sistema romano. Repare que os números no sistema romano são representados por letras maiúsculas. Olha só,
O número 50 ele é representado pela letra L maiúscula. O número 100 ele é representado pelo C maiúsculo. O 500 pela letra D. O 1000 pela letra M. Repare que o número 10 é representado pelo X maiúsculo. O número 5 ele é representado pelo V maiúsculo. E o número 1 é representado pelo I maiúsculo. Ok? Agora, preste atenção nessa observação. Se eu tiver 2 Is, então eu formo o número 2. 3 Is, eu formo o número 3. Agora, repare no 4 e no 6. Aqui no 4, o I aparece antes do V. E a gente sabe que o I é 1 e o V é 5. Então, se o I está aparecendo antes do V, aqui você vai fazer uma continha, que é 5 menos 1, que é a mesma coisa do V menos o I, tá? Porque o I aparece antes. Agora, aqui no 6 é o contrário. Aqui você vai fazer o 5 mais 1, que é o V mais o I. Então, toda vez que você tiver, por exemplo, I antes do V, é uma continha de menos. Se você tiver o I depois do V, é uma continha de mais. A mesma coisa acontece em outros casos aqui, ó. Se eu tiver aqui, ó, o V e 2 Is, aqui a continha que nós vamos fazer é 5 mais 2. Aqui a conta que nós vamos fazer é 5 mais 3. Agora, repare esse aqui, ó, que é o número 9. O I aparece antes do X, que representa o número 10. Então, se aparece antes, aqui você vai fazer qual é a continha? É o 10 menos 1, que aí no caso você vai encontrar exatamente o número 9, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos de como é que você faz para descobrir como que você pega um número decimal e transforma ele no sistema romano. Olha só. O número 130 aqui, por exemplo. Vamos separar esse número igual naquelas parcelas que nós fizemos lá no sistema decimal. Aqui a gente pode dizer que o 130 é 100 mais 30. Concorda comigo? É o 100 mais o 30. Como é que eu represento esse 100 em números romanos? Tá aqui, ó. O 100 é a mesma coisa que C. Então, você vem aqui e coloca o C. Agora, como é que eu represento o 30 em números romanos? Repare o seguinte, pessoal. Toda vez que você pegar uma letra romana, você pode repetir ela no máximo 3 vezes seguidas. Então, se eu quero fazer o número 30, basta eu pegar o quê? O X, que é o 10, repetir ele 3 vezes. Posso fazer isso? Posso. Então, eu coloco aqui, ó, X, X, X. Então, o número 130, representado em algarismos romanos, é CXXX. Tá bom, pessoal? Olha aqui o número 635. Como é que vai ficar o número 635? Vamos fazer ele em parcelas. Então, aqui fica 600 mais 30 mais 5. Não é verdade? Como é que eu represento o número 600? Qual desses algarismos romanos que nós já apresentamos aqui que se aproxima dos 600? Nós temos quem? O 500, não é verdade? Então, se eu quero 600 e aqui eu já tenho 500, eu preciso somar esse 500 com quem? Com mais 100 para dar os 600. Então, para que eu possa fazer o número 600, basta eu pegar aqui o D e na frente do D eu colocar o C. Porque o que eu estou fazendo aqui, o D e o C na frente? Eu estou pegando 500 com mais 100.
500 mais 100 dá exatamente os 600. Agora, vamos supor que no lugar desses 600, eu quisesse o número 400. Então, eu ia fazer isso aqui invertido, ó. Ao invés de 500 mais 100, eu não ia querer fazer 500 menos 100. Então, eu ia representar ali, ó. Ao invés de ser DC, eu ia fazer CD. Porque eu estaria pegando 500 menos o 100. Tá bom? É importante que a gente se fazer essas observações para que você compreenda a forma de se representar um determinado número no sistema romano. Agora que eu representei os 600, como é que a gente representa o 30? Da mesma forma que nós fizemos aqui o de cima, ó. É x, x, x. E depois eu tenho que representar o número 5. E o número 5 vocês já sabem que é representado pela letra V, logo é só vocês colocarem a letra V. Portanto, o número 635 no sistema de numeração romano fica D, C, X, 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 V. Ok? O número 981, ele fica como aqui, ó. É o 900 mais 80 mais 1. Não é verdade? Como é que eu represento o número 900? Repare que o número 900, ele está bem próximo de 1000. Então, como é que eu poderia representar o número 900 usando esse M? Como eu quero um número que é menor do que 1000, então eu vou colocar o C, que representa o número 100, antes do M ou depois do M? Vou colocar o C antes do M, que eu quero fazer uma conta de menos. Então, aqui vai ficar CM, que é a mesma coisa que 1000 menos 100. A gente representou, então, o número 900 aqui. Se eu quisesse aqui fazer o número 1100, então eu colocaria o C na frente do M, tá? Agora, eu quero representar o número 80. O que é o número 80? Você concorda comigo que eu posso pegar aqui, ó, esse L, que é 50, e 3 vezes o 10, porque eu posso repetir a letra até 3 vezes, não é verdade? Então, aqui vai ficar o L, que é 50, mais 10, mais 10, mais 10. Ou seja, LXXX é o número 80, que é a mesma coisa como se eu estivesse fazendo 50 mais 30. Beleza, pessoal? E por último, o número 1 eu represento colocando aqui o I. Logo, o número 981 escrito em romanos é dessa forma. Tranquilo? Esse de baixo aqui, ó, separando em parcelas, é a mesma coisa que 1444, não é verdade? Agora, como eu vou representar ele em algarismos romanos? O 1000 é a mesma coisa que a letra M. O 400 é a mesma coisa que 500 menos 100. E o 500 é o D e o 100 é o C. Como eu quero 500 menos 100, então eu coloco o C primeiro e depois o D, que é 500 menos 100. Como é que eu represento o 40? O 40 é a mesma coisa que 50 menos 10. O 50 é o L e o 10 é o X. Se eu quero 50 menos 10, então eu coloco aqui XL. Representamos agora ali o 40. Como é que eu represento ali o 4? O 4 nós já temos aqui definido, ó, onde nós já mostramos para vocês, que é o IV. Logo, concluímos que a representação do número 1444 em algarismo romano fica MCDXLIV. Tenha cuidado então com isso aqui, ó. Se você tiver o número 130, você quer representar em algarismos romanos, você pode chamar o que? Aqui de C, que representa o 100, e
xxx, que vai dar 30. Então aqui você representou em algarismos romanos o número 130. Agora, se você tiver o número 140, você não pode fazer isso aqui não, ó. Colocar o x 4 vezes. Assim como eu já comentei, você só pode repetir o algarismo romano em sequência até 3 vezes. Então, não é assim que você vai representar o 40. Neste caso, o 40 você vai representar como? Não é 50 menos 10? Então, você coloca aqui XL. Beleza, pessoal? Tenha cuidado com isso aí. E para a gente finalizar aqui essa parte do sistema de numeração romano, vamos supor que eu tenha o ano de 1764 e eu quero representar este número em algarismos romanos. Como é que eu faço? Simplesmente você pega os dois primeiros números e soma mais um. Então aqui nós estamos falando de qual século? Aqui é o século 18. Os dois primeiros números aqui, ó, não é o 20? Vamos somar ele mais um. Nós estamos no ano de 2023, então o século que nós estamos é o século 21. Aqui, os dois primeiros números é 19, então você soma mais um. Esse ano de 1981 é o século 20. E que escrevendo estes números em algarismos romanos, o século 18 se representa 10 com mais 5 dá 15, 16, 17, 18. Ok? Como é que eu represento o século 21? Século 10, século 20. Então, nós temos aqui até agora século 20. Acrescentando um na frente, século 21. Aqui é só o século 20, então simplesmente 2/10 já resolve a questão. Tranquilo? Quero aqui ainda fazer uma observação. Nós vimos o sistema de base 10, o sistema de base 2, mas existe também outras bases, como base 8, base 16. E que em um outro vídeo eu gravo falando dessas outras bases, tá ok? Outro ponto que é importante aqui a gente salientar é que o sistema de numeração não são apenas esses. Existem muitos outros sistemas de numeração, como por exemplo o sistema de numeração egípcio, que para nós neste momento não é tão importante a gente estar trabalhando. Tá? No nosso próximo vídeo, nós vamos destruir algumas questões que trata exatamente desses sistemas de numeração que eu falei com vocês aqui, que é o sistema de numeração de base 10, sistema de numeração binário, sistema sexagesimal e sistema de numeração romano. Eu aguardo vocês lá. Um abraço.